Olá todo mundo, eu sou Lama Kenzang, do Templo Budista Agente da Praia, aqui pela Praia da Macumba. Hoje vamos tratar de dois assuntos: o que é o budismo e por que ser budistas, o que pode gerar o budismo na vida de uma pessoa que quer praticar o budismo como ética, como religião, como filosofia ou como um jeito de ficar no bem-estar. Primeiramente, temos que tratar de um assunto: quem somos, quem eu sou. Somos um grupo privado sem objetivo de lucro, dedicado à formação de professores brasileiros de budismo que têm interesse para promover uma vida consciente e convencidos que podemos, dentro da sociedade brasileira, favorizar uma energia positiva na base do budismo, no paralelo e sem confrontar as igrejas, os outros grupos espirituais e sem se envolver com os partidos políticos. Nossas formações têm como objetivo de formar professores dotados de uma boa compreensão geral do budismo e capazes de cuidar de um grupo de praticantes debutantes o mais possível. Os cursos consideram aspectos energéticos do corpo, que se chamam na Índia chakra, e da natureza Buda, o que chamamos os elementos e redes de energia dentro do corpo. Consideramos psicologia budista aplicada e astrologia sideral para determinar e neutralizar os condicionamentos à obscuridade de nascimento que impedem a libertação total aqui e agora. Praticamos a meditação intensiva e a escolha de comer saudável e responsável, com muita atenção pelo meio ambiente. Agora, quem pode estudar? Na verdade, qualquer pessoa com os 100 diplomas, ele pode estudar para ser professor de budismo. Não tem nenhuma condição de origem social, de raça, de gênero, de orientação sexual. Só querer com bom coração e ficar sério. Agora, o que o budismo pode fazer para mim? O propósito do budismo é a libertação das ilusões, das paixões e da dominação psicológica e física de outras pessoas, com o objetivo de viver uma vida autônoma, consciente, ciente e livre, capaz de afrontar as dificuldades da vida com paciência, energia e método para as resolver. Quem é na origem do budismo? O fundador do budismo é um príncipe índio chamado Siddhartha, do tribo dos Gautama. Sakyamuni significa eles os que têm muitas vacas. Buda significa ser liberado do sofrimento com mente acordado. Usamos para definir o resultado do caminho budista, ser Buda. O pai de Siddhartha, Gautama, estava um momento cheio de amor para seu filho, mas bastante excessivo. Ele fechou seu filho dentro de seu palácio e organizou a vida de Siddhartha em função de 4 objetivos: ajudar ele a se sentir-se poderoso em qualquer situação, impedir ele de sofrer, neutralizar as doenças e esconder a morte. Nesse tempo, 600 anos antes da era cristã, a sociedade índia se organizava assim: os príncipes viveriam nos lugares sagrados, num luxo indescritível, gastando o melhor de tudo, sem nenhuma noção. Teve o povo que estava vivendo uma existência de opressão,
dentro de lugares feios, sem nenhum conforto e nenhuma esperança que chegasse um libertador ou até um paraíso depois da morte. Eu tive também homens da classe média que tive que permanecer casados na classe social deles, com milhares sem direitos, sob autoridade de padres mentirosos e políticos corruptos, pagando muitos impostos sem muitos serviços públicos, trabalhando de manhã à noite sem descanso para pagar pelas crianças saúde e educação. Não te lembra nenhum país? Pois é. Revoltado contra a situação de injustiça, essa situação injusta, desigualdade social, Siddhartha teve duas opções: matar-se nas drogas, bastantes brasileiros fazem, ou fugir na selva e praticar as austeridades do yoga. Siddhartha tomou então a decisão de fugir na floresta. Mas depois de 7 anos, ele considerou que essa opção era uma armadilha dos padres religiosos e da oligarquia para distanciar qualquer oposição, ameaçando o interesse deles. Siddhartha queria libertar-se definitivamente da religião enganosa e da política corrupta. Siddhartha tomou a decisão de fugir à sociedade. Mas depois de 7 anos na floresta, Buda considerou essa opção como uma armadilha dos padres religiosos, dos pais, e da oligarquia para distanciar qualquer oposição, ameaçando o interesse deles. Na verdade, foi discriminação, expulsão da sociedade de um jeito muito perverso. Siddhartha queria libertar-se definitivamente da religião enganosa e da política corrupta, mas também ficar dentro da sociedade. Para conseguir, Siddhartha meditou a situação do ser humano dentro da natureza e sua relação com os outros seres do universo. Uma noite de consciência clara e calma, Siddhartha passou por uma purificação espiritual e considerou um caminho individual e coletivo que será possível praticar para sair do sofrimento existencial e também do sofrimento social. Sua experiência inspirou outros praticantes e, pouco a pouco, o budismo virou uma comunidade e cresceu em paralelo da sociedade da Índia, como prática de meditação, sem ascetismo e com doutrina do corpo e da alma, experimentadas como manifestações da energia da vida do universo. Nos seus dias, a comunidade budista é a mais pacífica e também a mais próspera em qualquer país, com 200 milhões de praticantes no mundo e só 250 mil no Brasil. Em 2025, budismo será a religião, ou filosofia, que vai mais prosperar no Brasil, até 2 milhões de praticantes, quase 9 vezes o que está agora. Só vamos precisar de um mínimo de 50 mil professores novos de budismo, com capacidade a dirigir um centro de meditação, cuidar dos praticantes com carinho e ensinar o caminho do Buda. E pode ser você. Siddhartha realizou 3 aspectos importantíssimos do mecanismo do sofrimento. Como todos os seres são ligados na base dos elementos, o espaço, o ar, fogo, água e terra,
Todos os seres estão dependentes e responsáveis das consequências das ações que eles cometem. Sofremos porque nossos comportamentos estão errados e que não respeitamos as leis naturais e não tratamos os outros seres como iguais e com carinho. Segunda coisa, a realidade material. Ela existe, mas ela é uma ilusão sensorial que usamos negativamente e que podemos modificar positivamente e à vontade quando mudamos nossa percepção e reorientamos nossa consciência para experimentar mais felicidade, mais paz e mais contentamento. Terceiro, podemos organizar-nos dentro da sociedade como um resto de pessoas educadas que dão favor às relações boas e que querem vidas conscientes, cientes. Com essa base, influenciamos positivamente a consciência geral. Agora, o que é o budismo? Quais são as práticas budistas? A meditação silenciosa para relaxar o corpo, isso é a base. A repetição de fórmulas, chamada mantra, para acalmar a mente com a lei de afinidade. Exercícios de respiração para sublimar as nossas emoções. Escuta de música e canto para embelezar o espírito com a lei de registro. Autoimposição curativa das mãos para harmonizar a energia do corpo, se chama Reiki no budismo. Estudar para entender o seu comportamento psicológico e conformar ele à ética budista. E, no final, visualizar qualidades pessoais e lugares lindos para atraí-los para nós com a lei da atração. Agora, podemos fazer a distinção de o que é o budismo e o que ele não é. O budismo, ele prepara para funcionar como um ser adulto, responsável e bom por natureza. Essa ética de vida se chama autossoberania e é interior. O que não é o budismo? O budismo não trata os praticantes como seres infantis, irresponsáveis e ruins por essência, que têm não sei o que pecado original, que precisam obedecer a uma autoridade religiosa ou um poder político exterior. O que é o budismo? O objetivo do budismo é o bem-estar que podemos ter se deixamos nossa natureza boa exprimir-se. Considera 5 qualidades o budismo: ser consciente, ficar confiante, agir com compaixão, manter a mente clara e deixar-se experimentar a equanimidade. O que não é o budismo? O budismo, ele não tem interesse para fazer crescer o ego, desejar o mundo, controlar os outros, formalizar as relações sociais com códigos, experimentar paixões destrutivas. Não. Que é também o budismo? O budismo é uma ciência do ser humano e da natureza, que analisa a vida e a relação social como uma experiência orientada pela prosperidade, a independência e a colaboração dos seres uns com os outros. O budismo, ele considera o funcionamento de nossa consciência, nosso comportamento com os outros e os objetos do mundo, e trata da morte como um evento comum, sem drama, sem lágrimas, que precisamos preparar com atenção e certamente não fugir. O que não é o budismo? O budismo não é uma religião que nos pergunta de acreditar em um dogma ou ações codificadas ou até mágicas, dar nosso dinheiro
e nos submeter para ter relações sociais com uma entidade fundadora ou espíritos de mortos agindo dentro de qualquer igreja ou grupo para o benefício deles. O budismo não pergunta de ajudar se foi ajudado, de dar punição ou de perdoar se foi ajudados ou prejudicados. O budismo valoriza a distância com atos. Também, o que é o budismo? O budismo ele respeita os outros, que considera como simples outros seres, pesquisando felicidade e consciência alta da maneira que eles acham boa. Assim, o budismo respeita todas as culturas, mas não se deixa perverter e fica com direito de comentar com compaixão qualquer situação de fato que parece errada, porque gerando sofrimento sem razão. O que não é o budismo? O budismo, ele não faz promessas de paraíso depois da morte, que vamos ter se reprimimos nossa sexualidade e obedecemos a umas leis estabelecidas milhares e milhares de anos atrás para um outro povo com quem não temos ligação de sangue, de língua ou de cultura. O budismo não conta a história de povos elevados em cima dos outros superiores, tanto que teriam direito de invadir, deportar, destruir, matar outros povos com benção de uma entidade espiritual ou profetas. Não. O budismo, ele orienta o praticante para obter plena consciência de seu corpo e conhecimento de sua alma. Quando se chama espiritualidade, porque podemos seguir a espiral universal que nossa galáxia se manifesta. Então, o budismo, ele não tem interesse para os mortos, as memórias, as lembranças, os arquétipos que condicionam a mente e qualquer investigação do sofre presente, considerando o passado. Por quê? Porque o que é o budismo? A base do budismo é que, como elemento desse campo de energia que é o universo, somos viventes. Quando nos acordamos a essa experiência, a sua realidade energética, a sua mente clara, descobrimos que temos a mesma entidade. O poder é dentro de nós e nunca foi perdido. Por isso que o budismo ensina ecologia. Porque no solar precisa ter cuidado. Precisamos dar respeito e amor para que o meio ambiente nos ofereça todo seu potencial. O budismo não celebra culto, não ora para receber um poder mágico exterior e não pratica transes e rituais. O budismo não espera o fim do mundo, porque sabe que a natureza obedece a ciclos de manifestação e de destruição. Por isso que o budismo ele não gasta dinheiro para impressionar, para ostentar, não gera poluição inútil e respeitar a nossa planeta. Porque não há outro paraíso que os que construímos cada dia com nossos atos. Eu sou um professor de budismo de origem francesa por mais de 28 anos. Eu fui considerado jovem como um tulku, reencarnação, mas a palavra errada, possível de Patrul Rinpoche, um grande mestre do tantrismo do Himalaia. Mas eu, Pascoal, eu não queria me envolver de novo como o clero do budismo tibetano. Só fico leigo e tomo a decisão de caminhar no mundo ensinando o budismo tântrico. Eu frequentei a maioridade dos monastérios budistas europeus, das tradições tibetanas, chinesas, mongólias e japonesas, recebendo as iniciações de vários mestres. Eu pratico vários ciclos de meditação por um total de 10 anos, incluído 4 anos totalmente fechado dentro de um quarto e sem nenhuma visita. Como visitante de prisões e
terapeuta especializado no acompanhamento da aceitação da orientação sexual e da mutação do gênero físico. Eu valorizo o coração da doutrina budista como instrumento de bem-estar do contexto moderno. Ajudamos também em nosso templo os dependentes químicos e as pessoas vítimas de abuso sexual e também os autores de abuso sexual e fazemos eles se encontrar, se perdoar e ir mais por frente. Eu sou também autor de 65 livros. Alguns são referências mundiais traduzidas em vários idiomas, como meus livros tratando do Reiki, mas eu sou mais envolvido agora na informação do público de um assunto que eu gosto muito, que é a questão da vida alienígena, que no budismo é uma evidência. Eu pessoalmente recebi pessoas que experimentaram abduções de seres extraterrestres ou intraterrestres e ajudo eles a integrar positivamente essa experiência incrível. Eu traduzi em português os documentos do FBI, da US Air Force, da Presidência dos Estados Unidos, a Casa Branca, e do Exército Francês envolvidos na questão alienígena. Alguns estão apresentados no meu livro Existência de Alienígenas e Discos Voadores. O Exército Francês prova a traição dos Estados Unidos, a engenharia reversa, as bases subterrâneas, as abduções, o controle mental psicotécnico e a origem humana dos círculos nas plantações. Muito estranho para bastantes pessoas que eu posso ensinar a tradição budista de mais de 2.500 anos e também ajudar dependentes químicos, pessoas vítimas de abuso sexual, praticar a religião budista e também ter interesse para essa questão alienígena e também saber. Eu fiz direito, semestre de direito, eu estudei a psicologia, o comércio internacional, eu tenho uma formação universitária bem forte, bem pesada, mas o que eu quero compartilhar é, mais frente de tudo, a felicidade de viver no Brasil, com todo o potencial desse país, com uma população muito aberta, com bom coração, que quer estudar, que quer crescer. E acho que o budismo, ele é como religião, mas também como filosofia e ética, ele abre as portas do melhor estar. E também ele abre uma oportunidade de crescer como professor de budismo. Se você tem interesse, você pode me contactar no WhatsApp, ao 21 97 967 9377. 21 97 967 9377, como está indicado aqui embaixo. Não esqueça de se cadastrar e de tocar a campanha para receber notificações para novos vídeos. Temos ensaios nosso templo budista de Recreio dos Bandeirantes, Praia da Macumba, Estrada do Pontal, 1000, como o chakra aqui tem 1000 pedaços. Ensinamos em francês, em inglês, em português, às vezes em espanhol, em alemão. Só todo mundo em inglês. Todo mundo está bem-vindo. Só tem que se cadastrar, porque queremos saber quem são as pessoas que frequentam nosso templo, para dar a cada um uma intenção particular. Dentro desse templo, na frente do templo, temos uma lanchonete, uma conveniência de produtos orgânicos, mas isso é totalmente independente do templo. Temos uma sala de conferência e de prática, uma sala onde podemos meditar bem calma, totalmente trancado, com proximidade da praia. Temos uma prainha, exploramos uma praia, uma parte da Praia da Macumba, e temos serviços de toalete, de duchas e também de guarda-roupa. Será um prazer ver vocês. Desculpa para meu sotaque bem francês. Estou já há mais de 7 anos no Brasil. 2015 até agora, mais ou menos um pouquinho mais de 6 anos. Estou muito feliz de morar nesse país e todo mundo fica bem-vindo para visitar nosso templo e conhecer esse ensino do Buda, se aproveitar dele, crescer mais e abrir
às portas de novas experiências e novas oportunidades. Um grande abraço, até breve.